Olá, bom dia. Hoje é 17 de abril de 2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 273. Romanos 15, versículo 28. Olha só o que está escrito. Assim que, concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passar por vós irei à Espanha. Então Paulo diz que assim que isso tivesse concluído, tudo aquilo que lá na Macedônia, na Acaia, eles tinham falado, planejado em fazer, de coletar algumas coisas para os pobres dentro dos santos, e eles disseram isso. Assim que, concluindo isto, havendo-lhe consignado este fruto, isso é um fruto do Espírito Santo, de lá passar por vós irei à Espanha. Então Paulo iria à Espanha. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho. Então Paulo disse que quando chegasse até lá, ele ia chegar com a plenitude da bênção do Evangelho. Olha só, Paulo, ele saía de cidade em cidade, de rua em rua, de aldeia em aldeia, ensinando o Evangelho, os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, orando, ensinando. Paulo nunca saía da casa dele, Paulo nunca se reunia com ninguém para falar mal dos outros, para atrapalhar a vida dos outros, para fazer raiva, aborrecer os outros. Porque Paulo era de Deus. A diferença de quem serve a Deus e de quem não serve é muito grande. Então Paulo, de maneira alguma, se ajuntava para poder mangar, charlar, zombar de ninguém. Paulo de maneira alguma se acompanhava, Paulo de maneira alguma se combinava com alguém, lógico, depois da convenção dele, depois dele ter se convertido. Antes ele se combinava para atrapalhar a igreja de Deus, atrapalhar os cristãos, quem aceitou Jesus, quem se batizou. Tanto que ficou até cego por 3 dias, depois recuperou a vista porque se arrependeu e, glória a Deus, passou a obedecer o Evangelho. Tem gente que é muito combinado, tem gente que se combina com o diabo, com o Satanás, com os demônios, com o espírito maligno, os espíritos imundos. E se combina com pessoas que já estão servindo ao diabo, a Satanás. Estão servindo, que estão fazendo a vontade dele. Quando, se você chegar até a mim, falar de alguém para mim, e botar eu contra alguém, ou dizer assim, Regi, vamos fazer determinada coisa com alguém, vamos falar isso, vamos fazer aquilo, vamos atrapalhar a vida de fulano, de ciclano, de beltrano. Se eu aceito esse teu conselho, se eu sigo esse teu conselho, se eu faço esse teu conselho junto contigo, um exemplo, aqui é exemplo, eu estarei fazendo a vontade do diabo, de Satanás. Tem muita gente fazendo a vontade do diabo, de Satanás. Paulo se juntava com os irmãos para se alegrar um pouco com eles, na companhia deles, se alegrar, orar, ler a Bíblia, conversar sobre acerca de alguma coisa, não para fazer mal aos outros, não para planejar algo contra a vida de ninguém, como muitas pessoas fazem, às vezes jovens, adultos e até velhos, pessoas velhas que já têm mais de 50, mais de 60 anos, mais de 70 anos. Não sei onde é que a pessoa está com a cabeça. Se uma pessoa já tem mais de 60 anos, já está mais perto da morte do que qualquer outra coisa. Se uma pessoa tem de 50, depois, mais do que 50, mais do que 40, mais do que 80, mais do que 70, pode se conformar com a morte, que você vai morrer, todo mundo vai morrer. Sabe o que, é que a pessoa tem que fazer? Meu Deus, graças a Deus, estou vivo até aqui hoje, tenho uns 60, 70, 80. Quantos anos você tiver, você ora a Deus. Deus, muito obrigado. Senhor, me perdoe por todos os meus pecados cometidos por pensamento, por desejo, por prática, consciente ou inconsciente. Senhor, me ajude ao fazer a tua vontade. E a pessoa crê em Deus que quando morrer vai ser salvo. Tem que crer que quando morrer vai ser salvo. Jesus, eu creio que o Senhor vai me salvar. Eu tenho 34 anos de idade, 34. Assim, no dia 21 de março de 1990, 34 anos, graças a Deus. Cheguei até aqui porque, se você olhar, o porquê que eu cheguei aqui. Porque creio em Deus, creio em Jesus Cristo, não me envolvia com nada que possa, porque, né, que poderia tirar a minha vida, me envolver com algumas coisas, bebida, algumas coisas, tal e tal. Mas nunca se envolvi com gangue, nunca atirei em ninguém, nunca furei em ninguém, nunca mandei furar ninguém, nunca mandei atirar em ninguém. Graças a Deus. Para a honra e a glória de Deus. E quero ficar até o último dia de vida desta maneira. Sem mandar fazer mal a ninguém, sem mandar atrapalhar ninguém,
sem atrapalhar ninguém, sem fazer raiva a ninguém, aborrecer a ninguém. Essa é a vontade de Deus. Então aqui Paulo fez isso, concluindo isso, tal e tal. Ele foi até lá para mostrar, e bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho, significando de que ia mostrar todo o Evangelho, as bênçãos do Evangelho para quem? Para os irmãos dos lugares onde ele ia passar. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então ele pediu os irmãos para orar por ele, para combater com ele em oração, para que ele conseguisse tanto anunciar o Evangelho, como a viver, a se livrar, a ter livramento, proteção aonde ele fosse, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e que esta administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. Então, infelizmente, para que seja livre dos rebeldes. Então, em todo canto tem rebelde. Naquele tempo em Israel tinha rebelde. No Brasil tem rebelde. Em todo canto tem gente rebelde. Então, peça a Deus para lhe livrar dos rebeldes, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Paulo disse. E termina o capítulo 15. Paulo pediu que eles orassem a ele, combatessem com eles em oração, para que Deus livrasse ele dos rebeldes que estavam na Judeia. Naquele tempo já tinha rebelde na Judeia. Hoje no Brasil tem rebelde? Tem. Em Sobral tem rebelde? Tem. No Ceará tem rebelde? Tem. No Brasil tem? Tem. Em toda nação, infelizmente, tem gente rebelde. Gente que não quer obedecer a Deus, nem obedecer aos pais, e nem obedecer à justiça. Então, que Deus livre você dos rebeldes, que Deus me livre do rebelde. Não seja um rebelde e que eu não seja um rebelde. Amém? Vamos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, nós não seremos rebeldes. Seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus Cristo, e você não será um velho rebelde, uma velha rebelde, um jovem rebelde, um adulto rebelde, ou uma criança rebelde. Não seja rebelde.